Visão Global, estamos de regresso também com os comentários do Major-General Isidro de Moraes Pereira, agora com o tema de Donald Trump. Ele que está muito desapontado com a NATO, nem sabe mesmo o que é que há de fazer no que diz respeito ao grau desse desapontamento. Sim, ele continua a utilizar a apontar baterias, melhor dizendo, aos países do pilar europeu da NATO. Pilar europeu e, eventualmente, também o Canadá. O Canadá claro, tem tido a mesma postura, de uma forma geral, que têm tido os países europeus que pertencem à NATO. Donald Trump, aquilo que gostaria era que ele confunde a NATO com os países da NATO. É algo que não deve ser feito, até porque a NATO tem uma carta constituinte, que é o Tratado de Washington, em que limita à NATO, fundamentalmente, a tarefas de caráter defensivo. Portanto, a utilização da NATO em apoio desta guerra no Irão, sairia claramente fora do âmbito do Tratado de Washington. Dito isto, Trump devia dizer: os países, meus aliados, que também pertencem à NATO, deveriam ter vindo em nosso auxílio quando nós lhe solicitamos. E ele está muito desapontado e, como confunde as duas coisas, aponta baterias à NATO. Mas já não é de hoje. Trump sempre teve alguma... Sim, sempre teve. Sempre teve algumas dúvidas sobre, digamos, o real interesse dos Estados Unidos em participarem desta aliança. Sim, ele sempre picou muito a situação de quem é que paga a NATO. Ora, está. E isso é que lhe aflige o bolso. Isso aflige-lhe o bolso, e foi ele que já no encalço daquilo que foi efetuado por presidentes que o antecederam, que foram o próprio Barack Obama, foram dizendo que os países europeus tinham que investir mais na defesa, porque os Estados Unidos tinham outras áreas no globo, prioritárias de momento, em que possivelmente poder-se-iam ver envolvidos numa guerra ativa e não teriam a disponibilidade para vir em auxílio dos parceiros europeus da NATO, perante uma ameaça, fundamentalmente, leia-se, da Federação Russa, como nós sabemos. Portanto, isto é uma narrativa que já não é de hoje. E Trump insiste, aliás, é muito típico de Trump. Sim, é useiro e vezeiro. É useiro e vezeiro, por exemplo, utilizar meias-verdades ou até mentiras até à exaustão para serem aceites. Portanto, e desta vez aponta novamente baterias. Mas ele vai usando estas ameaças, mas não as concretiza. Não as concretiza por duas ordens de razões. Porque ele próprio, lá no fundo, sabe que também necessita da NATO. E depois, porque a decisão de permanecer na NATO ou não depende dele, depende do Congresso norte-americano. E dificilmente Trump conseguiria fazer passar uma tal lei, uma saída da NATO no Congresso norte-americano, nas duas câmaras. Sim, vamos a seguir falar sobre uma coluna de opinião de um colunista do Washington Post, que diz que o bloqueio que está agora a ser imposto por Donald Trump no Estreito de Hormuz não é necessariamente um bloqueio militar, é mais uma pressão, e adivinha também que se a coisa escalar para uma intervenção, nomeadamente terrestre, militar, que isso será um verdadeiro atoleiro para os Estados Unidos. Este senhor, até ele várias vezes escreve sobre estas questões, David Ignatius, e ele diz exatamente isto. E, no fundo, concorre para o comentário que eu fiz anteriormente. Quer dizer, é uma aproximação graduada. Só haverá a utilização... Aliás, desde as 13 horas de Lisboa, ainda... 15. Desde as 15 horas, desde as 3. Eu, em vez de dizer eu 13, devia ter dito 3. Não há notícias de que tenha havido a utilização da força militar. Sim, não há notícias. Quer dizer, há uma presença de uma dúzia de vasos de guerra. Nós já vimos aqui que a distância não é muita, que eles quase que poderiam estar em linha de vista, os navios, mas ainda não há notícias de que qualquer um daqueles navios tenha efetuado ações bélicas sobre outras embarcações. Portanto, é por isso que este cronista diz exatamente isso. É mais uma medida para forçar o Irão a regressar à mesa das negociações com outra disposição de negociar, nos termos que os Estados Unidos lhe apresentam, obviamente. Portanto, é mais isso. Agora, as outras opções de que já falamos aqui,
a utilização graduada dos bombardeamentos, primeiro sobre objetivos selecionados e depois a marreta final. E ainda nos falta algo de que temos falado com muita insistência, é uma operação terrestre de objetivo limitado, designadamente para tomar a posse da ilha de carga, sabendo que a ilha de carga tem a importância que tem. E uma importância fundamental para a economia iraniana. Sim. Ainda assim, a possível tomada da ilha de carga é uma coisa, uma invasão terrestre do Irão é outra coisa completamente diferente. A invasão terrestre do Irão, por hora, está completamente posta de lado. Aliás, nem há, basta olhar para o dispositivo militar e para os reforços que estão previstos. Não há meios para isso. Não há meios terrestres para efetuar uma invasão ao Irão. Obviamente, isto seria uma missão suicida, com os atuais meios. Agora, para tomar a ilha de carga, é possível fazê-lo. Só que aquilo que diz o articulista é que isso poderia ser o princípio de algo que acontece com muita frequência aos americanos nestas paragens, na região do Médio Oriente, que são os tais atoleiros. O que é que significa o atoleiro? São guerras sem fim. Como nós sabemos, são com baixas norte-americanas. Com baixas norte-americanas. Múltiplas, com a sociedade norte-americana a questionar por que razão, que interesses, quais são os interesses que os nossos filhos estão a defender ao leimar nestas paragens. Quer dizer, é tudo muito bonito enquanto não começam a chegar os caixões cobertos da bandeira norte-americana. Quer dizer, quando isso começa a ser recorrente, nós sabemos que a sociedade e o povo norte-americano acaba por reagir mal a esse tipo de situações. E é isso que diz o articulista. Pode ser o início de um tal atoleiro que Donald Trump também não quer e quer evitar a todo custo, como nós sabemos. O mesmo articulista, na mesma publicação, ou seja, no mesmo Washington Post, está a dizer que Ghalibaf, ou seja, o presidente do Parlamento iraniano, foi de alguma forma uma revelação e até que pode ser, isto nas negociações, que foi uma revelação que revelou-se muito mais importante do que poderia ser, até poderá ser este homem, Ghalibaf, o futuro líder do Irão. E o David Ignatius não diz isso out of the blue, não diz isso do nada, apetece, não diz isso só porque ele acha, não. O próprio presidente Donald Trump já disse várias vezes que os interlocutores, que são pessoas extraordinariamente inteligentes e que ele próprio que está admirado com a qualidade que estas pessoas revelam. Pois são pessoas muito treinadas, são pessoas que exerceram determinados cargos, designadamente na área diplomática. Portanto, não são pessoas impreparadas para tratarem de assuntos de Estado. Ghalibaf será muito profissional e até um negociador refinado. É isso mesmo que as palavras, é um negociador. E isto é, o articulista escreve isto porque ouviu, naturalmente, interlocutores norte-americanos que a falarem sobre ele. Que lidaram com ele. E este homem, que é um homem com muita experiência, até na Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, portanto, é um homem que era seguido muito de perto pelas autoridades norte-americanas e nós sabemos que foi protegido, inclusivamente. Sobre este homem nunca foi levado a cabo nenhum atentado. Nós sabemos que o executivo norte-americano pediu, digamos, um salvo-conduto, quer para Ghalibaf, quer para o ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, este homem continua, pese embora seja um negociador refinado e não tenha chegado a bom termo com aquilo que a delegação norte-americana, capitaneada pelo vice-presidente, queriam, mas de qualquer maneira continua a ser objeto de admiração pela sua agilidade mental, pela forma requintada e refinada como é capaz de defender as suas posições e apresentar-se na mesa das negociações. Ao mesmo tempo, ao dizerem isto, também estão a afastar que ele será um extremista. Será isso também que querem dizer ou não necessariamente? Quer dizer, eu acho que... A ver, eu julgo que sim, quer dizer, porque para manter a narrativa de que o regime já foi derrubado e que será implementado um novo regime, de alguma forma é preciso namorar um homem forte. Certo. E este pode ser um homem forte. Isto é uma ação de aproximação a um... Este não pode ser, este é mesmo um homem forte. É um homem de confiança absoluta da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Sim. O meu ponto pode ser o homem forte que era preciso. Tudo indica, se me fizesse a pergunta, das personalidades iranianas, quem seria o escolhido pelo Executivo, pela Casa Branca, eu diria 95% de probabilidade Ghalibaf. Portanto, que ele estiveram os dois, ele e Arashi, que era o outro possível. Certo. E o elogio vai sobretudo para quem?
Galibaf. Para Galibaf. Muito embora Galibaf tenha feito postagens nos últimos tempos bastante duras. Mas vamos lá ver o que aconteceu. Os Estados Unidos olham muito para o modelo venezuelano e tentam, por analogia, transladá-lo, fazerem uma translação deste sistema para a atual guerra. E escolher um homem, isto não é operar uma revolução, é uma evolução na continuidade, mas de qualquer maneira ser um homem que de alguma maneira consiga ser controlado. Sim, que possa dar outras garantias. Possa dar outras garantias e possa estar, digamos, disponível para ouvir a Casa Branca e levar a cabo algumas reformas que a Casa Branca considera importantes, fundamentalmente tendo em vista grandes negócios com o Irão. Sim. Vamos voltar também ao que ainda resta do aparelho militar iraniano. Ouvimos falar de alguns navios de combate, são essencialmente lanchas rápidas, poderão ser, tenho aqui o número, 145 e que a existir ainda podem representar algum perigo. Não, e representam certamente. Portanto, aquilo que nós sabemos é que a Marinha Regular possui 100 embarcações de pequeno porte, chamemos-lhe assim, 100 embarcações de pequeno porte, construídas para serem embarcações militares de pequeno porte, cerca de 100, o ramo naval, o ramo da Marinha, da Guarda Revolucionária, calcula-se que tenha outras 45, e que ainda poderão estar operacionais e poderão estar armadas com mísseis e até com pequenos torpedos. Para além disso, um conjunto de lanchas rápidas que pode ir até às 4.000. Portanto, é algo que neste momento temos conhecimento e que nos diz que, afinal, a ameaça nas águas ainda é muito considerável. Do Golfo de Omã e mais para dentro, passando para o Golfo Pérsico e no próprio Estreito de Hormuz, afinal ainda pode ser uma ameaça que tem que ser devidamente considerada. É uma grande ameaça comparado com aquilo que era. Os maiores vasos de guerra já foram afundados. Isso nós sabemos. Agora, que a Marinha ainda tem alguma capacidade, não diremos de alto mar, uma capacidade de alto mar, mas nestas águas quase interiores, porque o Golfo Pérsico é quase um lago, digamos assim. Mais de costa, são uma ameaça, podendo tirar partido da própria costa, para atuarem a partir de esconderijos, digamos assim, podem constituir uma ameaça que não pode ser menosprezada. Esta é que é a verdade. Vamos continuar a avançar, até porque quando foi anunciado que ia haver um novo bloqueio, e agora um bloqueio norte-americano, o preço do petróleo subiu logo. De imediato. De imediato. Aliás, mais uma vez, se prova quão volúveis são os mercados. Aquilo que aconteceu, aqui o crudo norte-americano, WTI, subiu praticamente 8%, aliás está aqui, sim, num ápice, e o Brent de referência europeu não subiu tanto subiu apenas menos 1%, 7%, mas também subiu. E aqui temos a referência para o WTI, 104,35 dólares, e o Brent muito parecido com isso. Sim, 100 e qualquer coisa, não é tanto, penso eu. Foi exatamente... Sim. Quer dizer, foi no momento em que foi tomada esta decisão, ela ainda não tinha sido efetivada, porque ela só se efetivou, como já referimos aqui, às 3 da tarde. Sim, às nossas 3. Às nossas 3 da tarde, e esta foi a reação do mercado de futuros já nesta manhã. Surpreende-o esta reação imediata? Não surpreende. Nós sabemos, e eu próprio tenho afirmado aqui, e tem-se vindo a confirmar que os mercados reagem de imediato às decisões de cariz político. Principalmente quando elas vêm dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump, não seja ele o homem mais poderoso do mundo neste momento.